Hoje eu prometo, ficou parecendo aquele cara que vai vender alguma coisa, né? Ou então candidato na eleição. Mas eu prometo de promessa de dedinho de mindinho que eu vou surpreender a memória de vocês. Normalmente eu já faço isso, né? Porque eu sou velho e os velhos gostam de fazer isso, gostam de lembrar coisas antigas. Mas vocês já pararam pra pensar que na rua, que é um lugar que a gente sempre tá andando pra pegar um ônibus, pra ir num shopping, pra qualquer coisa, sempre tiveram algumas coisas que não estão mais lá? Você vai perceber que tem muita coisa que sumiu da sua vida que você não tá vendo mais. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você tem horas aí, meu Brelando? Tenho. Que horas que são? 12h20. 12h20? Mas não é possível, porque eu não estou vendo isso no relógio analógico que ficavam nas ruas, que a gente via pra tudo quanto é lado. Você já percebeu que quando você tá andando na rua hoje, a gente tem muito relógio digital? Tem, lá nas avenidas tem um tanto. É relógio digital, propaganda desse tamanho assim. Aí você vê as horas. Quantas as horas? Ah, mas o Netflix lançou tal coisa, né? Era muito comum entre os anos 50 e os anos 80 que as ruas tivessem relógios analógicos gigantes para você olhar a hora em qualquer lugar que você tivesse. Inclusive, não era só poste feito com relógio, não. Antigamente tinham construções ou prédios que na fachada tinha também um relógio para você ver a hora. Coisa bem comum, né? Que infelizmente sumiu. Mas eu acho que se tivesse hoje, o povo ia só olhar mesmo, porque saber que horas eram pelo relógio analógico, acho que não ia saber não. É verdade, o Brelando não sabe nem fazer conta de 2 mais 2, não sabe nem dar troco do pão. Eu também não sei muito, mas... Mas a gente tá falando dos outros, a gente não tá falando do nosso, né? Os outros falam da gente, a gente fala dos outros. Mas em certos momentos a gente também é os outros. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que você deve imaginar que não faz muito sentido a gente ter mais esses relógios. Por quê? Eles funcionavam muito bem numa época em que a gente não tinha muito relógio, que até os anos 80 as pessoas não tinham relógio de pulso, assim, tinha, mas não era muito comum. E depois que os celulares entraram no mercado, ficou muito mais difícil ter uma utilidade para esses relógios, que além de tudo, tinham grandes problemas. Por exemplo, o vandalismo, que foi um grande problema dos anos 90, né? Que foi ali que começou o pessoal a depredar tudo e falar assim, ah, isso aqui é coisa do governo, ir lá e regaçar os negócios tudo. A pichação também começou a ficar muito forte e normalmente esses relógios que eram analógicos, eles tinham uma mecânica muito complicada e que custava bastante para você fazer reparo. Então se tem um negócio lá que não tá funcionando direito, que é caro para você fazer o negócio, o que você faz, meu Orlando? Você tira. Você tira, né? E foi o que muitas prefeituras fizeram. Substituíram isso por relógios digitais. E além de tudo, né? Antigamente os relógios eram só para dar despesa. Você ia lá e arrumava. Hoje os relógios digitais dão receita. Porque tem aquela publicidade lá que você não vê um ponto sem nó. É impressionante a gente ver o tanto de coisa que sumiu e a gente não percebeu que sumiu. Mas pra mim, por exemplo, tem coisas que nunca vão sumir. A vontade de você comer uma pipoquinha, tomando refrigerante e assistindo um filme no cinema é muito difícil de desaparecer. Mas se pudesse também não desaparecer o negócio do tal do desconto e promoção, aí que eu ia ficar muito mais feliz. Ainda bem que a Cinemark tá com uma promoção pro Natal que, meu Deus do céu, vocês vão me desculpar, mas até Deus duvida. Pode ser que você ainda não saiba, mas a Cinemark tem um clube de assinatura. E no que consiste esse clube? Você assina e você tem desconto tanto nas comidinhas gostosas e também recebe experiências e também ingressos por mês. E a promoção de Natal é o Cinemark Clube Black, que tá com um precinho bom demais. Até o dia 20 de dezembro, sábado, se você assinar o Cinemark Clube Black, anual você paga R$ 29,90 por mês. Isso aqui não dá nem o preço do ingresso, né, Babarelão? Nossa, não dá mesmo. Não dá. Além de pagar bem pouquinho, você ganha um voucher, que te dá direito a um combo pequeno de pipoca salgada e refrigerante. Mas no que consiste esse plano? Ele te oferece 2 ingressos por mês das salas 2D, 3D ou XD e até 25% de desconto no snack bar em produtos selecionados. Pipoquinha, refrizinho. Um docinho, né? Isso é bom demais. É muita alegria. Então, se você quiser se preparar para os lançamentos do ano que vem bastante coisa, né? Vem Mario Galaxy, vem Diabo Veste Prada 2.
Tem até novos jogos vorazes. Tá aí uma grande oportunidade para o seu entretenimento 2026 com um precinho, ó, daquele jeito. Para assinar o clube, basta você acessar o site oficial, que é cinemark.com.br, ou você pode baixar o aplicativo do Cinemark, fica fácil, já tem seus ingressos lá e você faz a assinatura por lá mesmo. Faz o download na loja de aplicativo que tiver no seu celular. 2026 com pipoquinha e muita diversão e um precinho é com a Cinemark. Mas você sabe outra coisa que a gente não vê mais na rua? Ó, a gente vê carro, não vê? E como ver? Eu acho que mais do que o necessário, inclusive, né? Eu às vezes esfrego os olhos para ver se eu tô vendo tantos carros assim. Só que os carros foram sendo modificados ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem modelos diferentes. Antigamente os carros eram mais quadrados, hoje é tudo muito arredondado, tem LED, não sei o que e tal. Só que entra uma discussão que muita gente tem até hoje sobre as casas, que tem a ver com carro. Quer entender isso? Pergunte-me como, clica aqui. Tá bom. Por exemplo, na sua casa, você usa luz branca ou luz amarela? Os dois. Aqui a gente usa os dois, né? Mas não foi muita escolha nossa. Mas tem gente que usa luz amarela e fala assim, branca é igual hospital. Tem gente que usa o branco e fala assim, nossa, amarelo é chato pra caramba essa luz. Só que antigamente, as luzes dos faróis dos carros eram todas amarelas e elas hoje são brancas. Você já percebeu isso? Não! Engraçado, né? Sumiu mesmo. Mas por que isso sumiu? Então, é porque alguns fatores, né? Um é por causa da legislação, porque comprovadamente a luz branca te dá mais noção do que você tá enxergando ali, né? O amarelo é um pouco, tipo, o que é aquilo? Você enxerga cor direito e tudo mais. Não mistura. E também eles fizeram uma unificação dos padrões para vender melhor isso, porque imagina, você faz num país amarelo, no outro é branco, o outro é aquela luz de xenon que virou uma moda lá nos anos 2000. Fica difícil para a marca fazer essas coisas, fica muito caro. Então eles resolveram padronizar tudo no branco. Então, mas eu tenho uma reclamação para fazer. Pode fazer. Que a pessoa acende farol alto no caminho contrário que você tá e te segue. E aí, como é que você fica? Mas aí até se fosse amarelo, né? Mas mesmo quando não é amarelo. Exatamente. E até o próprio carro que cuida do trânsito fica com aquela luz piscante lá na sua frente, lá e você fica toda cega. E tem um negócio também que, na verdade, é porque o povo gostava do amarelo, sabe por quê? Porque a luz, naturalmente, ela é branca lá. Esse meio que colocava, sabe quando você põe um papel celofane assim na frente para o negócio ficar com a cor? Era mais ou menos aquilo. Então, só eliminou o negócio do processo. Mas aquele cadete, 90 e poucos, que tinha o negócio amarelo, não tá mais na rua, não. Falando em carro, tem uma outra coisa também que é bem interessante. Vocês já perceberam que a placa de carro foi mudando ao longo da história? Porque é o seguinte, ó, hoje a gente tem aquela placa... Tipo, hoje a gente tem um mix, né? Tem gente que tem aquela placa cinza com os escritos preto, aquela placa azul com branco, que é do Mercosul, mas antigamente o padrão de placa era placa amarela. Você lembra quando isso ainda estava na rua? Durante muito tempo, a classificação das placas foi a seguinte, ó, não sei se você já viu, mas tem placas diferentes. Por exemplo, a amarela é a placa de carros de passeio normal. A de caminhão, de táxi, coisa comercial, é vermelha. As placas oficiais, aquela tipo Tribunal de Justiça, não sei o que, eram as placas azuis. E os carros especiais era a placa verde, tipo que nem aqui em Belo Horizonte a gente vê muito, porque tem a Fiat já fica testando carro que fica passeando na rua, a gente vê um xadrezão com a placa verde. Então a gente conhece bastante. E esse modelo vinha desde os anos 60. Só que em 1990 o Contran chegou e falou assim, nem gente, não, tá papagaiado pra caramba, vamos mudar esse negócio pra cinza pra ficar mais fácil de ver, tem várias coisas boas, né? E essa transição ficou até 2018, quando eles introduziram, com todo respeito, o padrão Mercosul. Para que fizeram isso? Para você unificar os dados. Então, às vezes vai de carro aqui, vai baixar de carro de Belo Horizonte para Argentina, porque tem gente que pensa isso, né, mano? É muito chão, mas vai aqui, né? E aí você pode transitar de uma maneira mais fácil. E também os outros países têm os dados do seu carro. Então é como se fosse um padrão universal para todo mundo ter esses dados. E é aquele negócio, se você tem a placa cinza, tá tudo certo. O nosso carro é placa cinza, né, até hoje. Mas se você for fazer qualquer mudança tipo de estado, de vender o carro e tal, a próxima vez que você tiver no Detran, você vai ter que trocar pelo modelo novo do Mercosul obrigatoriamente. Sabe outra coisa que sumiu também das ruas? Alguns tipos de caminhão. Mas
Que caminhão em específico? Caminhão que presta algum tipo de serviço. Por exemplo, hoje em dia não tem mais o caminhão passando para entregar leite para os outros. Você recebe leitinho em casa? Com todo respeito, mais uma vez. Calma, rapaz, tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Mas antigamente era uma prática muito comum, que nem a gente vê na televisão dos jornais que ficam lá de manhã, né? Que você acorda, oh meu Deus, vou pegar o meu leite e o meu jornal e vai dentro para casa. Isso era muito comum no Brasil também, mas numa época em que não era tão necessário o asseio com leite, né? Porque antigamente era menos gente, tinha menos trânsito, então tinha esse serviço mais VIP, vamos dizer assim, de todo dia o pessoal levava leite. Mas a partir de um determinado momento, o pessoal lá, os órgãos sanitários acharam que isso não era tão legal, porque o leite ele estraga muito rápido, e principalmente porque ele está em temperatura ambiente. E vocês devem lembrar da época em que surgiu aquela caixinha Tetra Pak que a gente usa até hoje, e também o leite de saquinho, né? Porque esses leites normalmente eles estavam no supermercado, refrigerados, então mudou muito o perfil de consumo do pessoal, que antigamente todo mundo recebia leite em casa e hoje em dia as pessoas pegaram o costume de ir ao supermercado para comprar o leite, que hoje dura pra caramba, hein? E aquele leite tudo que é bom? Nada. Não tem mais. Hoje você tem que comprar nata no supermercado, porque você não pode ferver o leite e tirar uma nata de lá, porque não tem. Não tem. E aquela nata do supermercado, já que a gente tá falando, vamos falar aquela então. nata do supermercado também é meia boca, tá? Parece nata. Ela e nata é a mesma coisa, né? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Vamos lembrar de uma cena aqui, ó. Você tá sentado na rua, num bar. Você não precisa estar bebendo, não, mas alguma coisa você tá fazendo lá no bar. Comendo petisco, uai. Boa, você tá comendo um petisco. Quanto tempo você não vê um moço passando com aquela lata acesa, com aquele pacotinho de embrulhado assim, vendendo amendoim que tá esquentando no negócio? Aqui em Belo Horizonte, essa parte do vídeo não vale, não. Por que ainda tem? Não é possível. Aqui no Flame passa torta direito. Aqui com as latas de tinta? Até hoje? Até no sinal, Natinho. Ah, tá. Então finge que não tem. Então quanto tempo tem, meu Barelando? 3 dias. Barelando, mas é porque a gente tá parado no tempo, entendeu? Aí aqui tem. Mas a maior parte do Brasil não tem mais o cara que vendia amendoim, que é aquele amendoim... Como é que ele chama, Barelando? Amendoim salgado. Amendoim salgado, amendoim torrado, né? Uhum. Que vinha naquele... Sabe aquele papel de embrulhar salame? Hoje nós estamos daquele jeito, né? Embrulhando salame, leitinho em casa. Tá complicado o programa de hoje. Aí ele enrolava, colocava amendoim, colocava pra dentro, virava um coneto. Mais barato do que o coneto, né? Porque o coneto é caro pra caramba. É, mas esses amendoins também são super faturados, que eles passam na frente do bar. Aproveita que você já tá meio chapado, não tá fazendo conta de nada, mete a faca. É verdade. Aí os caras colocavam carvão, ficava banana aquele negócio lá, passando com a fumaça, colocava aquela grelha em cima que é toda furada assim, ó, com os negocinhos, colocava os negócios um em cada um assim. Gente, aquilo ali é o suco de você ficar desconfortável, falar assim, não, obrigado. Não, mãe, leva só um amendoim. Não, obrigado, hoje eu não vou querer não. Não, mãe, leva pra me ajudar. Mas normalmente também eles fazem um combo, né? Porque se a pessoa não quiser o amendoim, ele tem que tentar te oferecer outra coisa. Então eles andavam com umas rosas de plástico também. Porque aí, se a pessoa tá acompanhada, como é que faz? Compra aí uma rosa então pra essa pessoa, né? Porque ela merece. Olha que esposa bonita, namorada bonita. E como que você faz? Você não faz nada, você só aceita. Você, não, tudo bem, pode ser no crédito, por favor. Passa aí pra mim que... Entendi, mas a madame gostou lá, que tá comendo até agora, ó. É, que o moço não pode gostar, mas a namorada com certeza quer, não quer? Eu estou prestes a ser um escavador e desenterrar uma memória muito profunda na cabeça de vocês. E se for profunda na minha cabeça, meu Brelando, é uma escavação tipo achando Tutankhamon no Antigo Egito. É pré-sal. Não precisa exagerar também. Vocês lembram que antigamente era muito comum que a gente ficasse desesperado para tirar foto 3x4 pra gente fazer documento? Só usa pra documento, né? Por que a gente usava mais foto 3x4? Quando a gente começou a namorar, eu carregava uma foto sua 3x4 na minha carteira. Ah, mas é por amor, né, meu Ai, Brelando? como eu sou fofinho! É tão fofinho!
Mas vocês lembram que a gente andava com aqueles negócios assim, ó, era como se fosse um mini porta-retrato que é pequeno da foto em 3x4, você ficava com, porque vendia 10, né? 5 de um lado, 5 do outro, e se precisasse do documento, tudo bem. Só que teve uma época em que a gente usava as cabines de foto 3x4, como se fosse os lambi-lambi, eram uns negócios assim, ó, um de metal, como se fosse uma cabinona que era automática pra você tirar essas fotos 3x4. Vocês lembram que tinha isso na rua? Tinha, e depois passou a ter em shopping. Passou a ter em shopping também, é verdade. Mas isso é uma coisa muito comum, que começou com os lambi-lambi, que o lambi-lambi mesmo original não é a cabine não. Eram os caras que tiravam foto de você no meio da rua pra ser a foto 3x4. Sabe o seu Madruga que tem aqui a caixa, que coloca aquele negócio e fala assim, e ele vai tirar a foto? É mais ou menos aquilo. E por que chamava lambi-lambi? Por quê? Pra você colocar a foto no fundo da máquina lá para você tirar a foto, o pessoal tinha que, ó, lamber a foto, colocar aqui, ou pegava um pincel com água, passava para colocar aqui. Só que como isso foi substituído pelas cabines automatizadas, o pessoal continuou chamando de lambi-lambi, porque é aquele negócio, né? Quando o pessoal dá um nome, tipo leite moça, que era o leite da moça, aí o negócio fica, e isso fica para sempre. Mamãe, me deu uma saudade, Brando, ver isso. Sabe outra coisa que não sei se tem mais? Você lembra quando você tirava a foto no parque municipal que tinha um burrinho pra você tirar a foto lá? Ai, é mesmo. Que tinha o cara lá, você sentava no burrinho e tinha uns álbuns assim. Aquelas fotos uma fortuna. Claro que eu nunca subi no burrinho, né? Que eu tinha medo dele falecer, né? Comigo em cima. Babarelanda, era um burrinho de mentira. Era um boneco de burrinho, você não lembra? Era? Tinha Achava também. que era burrinho de verdade. Não, mas é o burrinho que tava brincando de estátua, então, hein? Ele ficava lá assim, para pra foto. Mas é que eu nunca vi esse burrinho. Eu só sei desse burrinho de você contar do burrinho. Ah, entendi. Então eu quis entrosar e fui pega na mentira. Então, se você não quer ser pego na mentira, faz o seguinte, ó, põe umas verdades aqui nos comentários, fala aí o que tem na rua, com a letra A, vou jogar dedão, Brelando, que não tem mais. Coloca aqui que eu quero saber. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!